Olá, está no ar o Mangueirosamente. Hoje, especialista. Na verdade, a gente tinha combinado duas pessoas, uma jornalista, um músico, mas enfim, acabou que veio só o músico. Mas o músico é uma mega atração. A gente está falando do super conhecido, super craque de tudo, Félix Robato. Tudo bem, Félix? E aí, tudo ótimo. A gente tinha combinado, na verdade, de trazer Sônia Ferro, sua esposa, né? Isso. Mas tu teve um contratempo aí. E a gente chefa, tá com você, né? Hein? Minha chefa, né? Qual é a chefa, né? Como é que começou essa parceria, para falar nisso? Cara, Porque vocês estão casados, tem uma filha. A gente está junto há 14 anos já, né? E a gente se conheceu trabalhando, né? Fui tocar e ela foi fazer cobertura do evento. A gente começou a se conhecer e estamos até hoje. Agora a gente trabalha junto, né? Pois é, como é que é isso de juntar tudo aí, Félix? Porque, por exemplo, assim, onde você toca, ela está. Sim. E às vezes também como DJ, sempre como DJ. Não, nem sempre, porque nossos projetos juntos, ela sempre tá, né? Ela sempre tá, nem sempre discotecando. Nas lambaterias, né, que a gente faz dia de semana, ela sempre tá. E assim, bicho, não tem dessa... conversando sobre trabalho o dia todo. A gente trabalha junto. É assim, mas de uma maneira saudável, né? Porque as pessoas acham isso que não também funciona. Tem uns estresses de tentar resolver. Às vezes eu quero resolver de um jeito, eu quero resolver do outro, mas todo mundo quer o melhor, né? E a gente tem que, uma hora tem que se decidir. Mas assim, é uma parceria. É uma parceria de casa, parceria de trabalho, parceria de vida, né? Então, e ela, além de ser uma super jornalista, eu sei que Sônia também é uma produtora. Isso também já facilita isso, né? Essa coisa da produção na vida de um músico, essa parte administrativa e tudo mais. E de enxergar também, enxergar de fora, né? Porque às vezes o músico, todo músico tem um ego inflado, né? Não tem jeito. Eu não sabia disso, você todo que tá tem, falando. Todo tem. E o que acontece? Às vezes a gente está pensando muito ali do nosso jeito, a gente não está enxergando de fora. Aí ela já tem essa visão de fora, né? Às vezes ela fala, ei, presta atenção que não é assim, as coisas não vão acontecer assim. Tem que, sabe, às vezes... E às vezes tem questões técnicas que a gente, que é da música, às vezes a gente colabora numa produção também, né? Porque a produção depende dessa sintonia toda. Mas né? essa parte administrativa deve ser tudo com ela, né? Porque essa é uma parte que música realmente... Sou ruim precisa pra caramba. De alguém. Sou ruim pra caramba, isso é sou ruim mesmo. Agora, ainda nesse foro íntimo e familiar, tem a filha de você, não é? Que já toca, né? Toca. E toca, ela é muito comunicativa também. Eu acho que ela é uma fusão mesmo da gente, assim, que ela gosta de falar em público, não tem vergonha de falar, não, gosta de conversar. Ela Qual é o arroba muito. dela no Instagram? Pitelzinha. Pitelzinha, exatamente. A Pitelzinha. E da Sônia, né? Que é Sônia Ferro. Rebarbada ela. Rebarbada ela, DJ. E ele, claro, Rebarbada. Félix. Félix, como é que pode falar, lá no início da história, como é que começou essa tua história de carreira, desse músico? Onde foi que também que tu começaste essa vertente? Porque a gente hoje em dia fala de ti, te conhece, o Brasil inteiro fala de ti, inclusive. Tem amigos meus de fora, quando encontro, sempre perguntam, tem o Félix, quer dizer, você é uma pessoa que já tem um nome, que a gente poderia dizer, um nome que circula fora de Belém. Como que começou essa trajetória aí? Cara, eu comecei como músico muito novinho. Eu acho que com 12 anos, eu morava ali na Marambaia e tinha muita banda na Marambaia começo dos anos 90, né? Tinha muita banda ali na Marambaia. E tinha o Oleolá ali perto, essas bandas todas se criavam ali no Oleolá. E eu tinha muitos amigos. O Oleolá é berço das bandas aí, né? Exatamente. Formou várias bandas ali. E toda a rua, cara, ali na Marambaia, praticamente tinha uma banda. Tinha a banda Duas Gerações, banda Sedução, banda Sensação, várias bandas lá. Fruto Sensual, todo o povo saiu de lá, né? Não, Fruto Sensual acho que já é mais lá de Santa Isabel, mas tem alguns músicos de lá que tocaram com várias bandas. Uhum. E o que acontece? Eu já era curioso por música, eu tinha vontade de música. Eu já comecei a frequentar esses ensaios das bandas e tal. Mas tu já tinhas algum instrumento que tocava? Eu tinha vontade de tocar bateria no começo, só que eu vi que não ia rolar, que não iam comprar uma bateria para mim e tal, aí eu comecei a tocar percussão, que era mais prático, eu chegava, pegava o tamborzinho ali e tal, e eu comecei tocando percussão, entrei numa banda quando eu tinha 13 anos, a banda Nexus, que era uma banda de amigos do colégio, e a gente começou a tocar, eu estreiei no Oleolá. Tocando quem? Qual era o ritmo? Era baile. Naquela época as bandas tocavam tudo que tocava na rádio. Música para dançar, né? E a rádio, antigamente, ela
ela tinha uma dinâmica diferente, né? Ela, eu acho que por questões de repertório de novelas e tal, tocava muita coisa bem variada, assim, né? Do que tocava, assim. Hoje eu acho que a internet, ela comanda um pouco mais a rádio, né? Sim. Então, a gente tocava de tudo. Tocava Legião Urbana, Luiz Gonzaga, tocava Borbulha de Amor, do Fagner, por exemplo. Aí também tocava Fruta Quente, né? Que era Sucessão na época, era uma referência pra gente, Fruta Quente na época. Tocava Pinduca, aí tocava Machos com Leite, tocava Axé também, tinha muita época da Axé. Então essa foi a primeira experiência, já tocando percussão. Eu era percussionista. Tá. Não era percussionista, eu sou percussionista. Hoje eu toco guitarra, mas eu sou percussionista. E fui tocando em várias bandas, participando de outros trabalhos. Quando chegou mais ou menos uns 17, 18 anos, eu comecei a querer tocar guitarra. Comecei a ter vontade de compor. Já tinha umas influências assim que eu tinha que tinha vontade de fazer. Aí foi quando eu entrei na UEPA, da primeira vez, não dessa, que eu entrei da outra vez, que eu abandonei, que eu tinha 18 anos. Eu entrei já com um projeto de pesquisa, a gente foi e formou o Lapupunha, que era um projeto de pesquisa. Lembra do Lapupunha? Em cima de... Trabalhava na cultura, a gente tocava muito Lapupunha. O Lapupunha participou Meninos de muitos... da camisa florida, na verdade. Inclusive, lançaram essa estilo, vertente. Né? Na verdade, era uma Exatamente, vertente que era muito vista por grupos de carimbó do interior, né? Nas capas do disco do Vieira, por exemplo, tinha muita camisa florida. Uhum. E a gente falou assim, bora tocar todo mundo de camisa florida, bora fazer isso. E virou uma marca, eu acho que virou até uma tendência. Virou uma tendência, inclusive virou moda, né? Porque hoje em dia isso aí é vendido em lojas e boutiques. As bandas todas usam camisa florida, eu acho um barato, eu adoro usar, eu uso no dia a dia mesmo. Assim, lançaram uma moda. E a partir daí eu comecei a me ver como compositor, assim, de verdade mesmo, de ter as minhas músicas tocando na rádio, de estar tocando as minhas músicas nos shows e a galera cantando. Mais do que compositor, músico também, não? Porque assim, o músico, tem gente que não tem como é que fala assim, a chama para ser o compositor. Ele quer ser um músico, ele quer executar. Apesar de todo músico é um pouco compositor, porque ele sempre imprime um pouco da sua personalidade ali, ele sempre põe as limitações e como é que fala, as vantagens que ele tem ali, né? Então, eu queria escrever uma música que a galera cantasse, queria contar um pouco da minha visão sobre a música regional, minha visão urbana, né? Que eu sou daqui de Belém, sou urbano, não sou do interior. Então eu queria falar desse meu jeito, um jeito mais modernizado e tal. E quando eu me vi nessa parada, as pessoas aceitando e tal, isso me incentivou bastante para continuar e fazer a onda aí. E é nisso que eu tô, agora não tem mais jeito, tô nisso. Tá disso, já continua aí. Me diz uma coisa, e essa carreira solo? Porque, na verdade, você também falou da banda, falou de Lapupunha, que é um nome bastante conhecido, né? Nesse, não diria resgate, né? Mas nessa vertente, nessa linha que chega hoje em dia. Releitura, nessa nova roupagem. O lugar da música popular paraense, o lugar dessa música que a gente tem aí, né? Mas você se tornou Félix Sorbato a partir de quando, assim? Pois é, eu fiquei 6 anos no Lapupunha, né? Eu fundei junto com os amigos, né, a Lapupunha. E quando acabou a banda começou assim, naturalmente, porque era todo mundo da universidade, a gente se encontrou. Comecei a compor umas coisas e comecei a mandar para a rádio, começou a tocar e a rádio cobrava, cadê a banda? Não tinha banda. A gente juntou todo mundo ali dos amigos, ali formou a banda e começou a circular. E do mesmo jeito foi terminando, porque a galera foi terminando o curso. Eu abandonei na época. E foi arranjando um emprego, foi não sei o quê. A banda, do mesmo jeito, naturalmente, que começou, naturalmente terminou. O Lapupunha teve no Terroir? Teve, em 2006. Eu acho de 2006, no primeiro. Uhum. Aí o que aconteceu? O protagonismo, né, que o Lapupunha, o trabalho que vocês faziam, já estava naquele projeto, que é um projeto muito interessante também, nessa linha aí de... Isso, a gente já circulava muito, né? A gente circulou muito, tinha um perfil que encaixava com festival de rock, festival instrumental, festival regional, festival de surf music, a gente viajou muito assim com esse negócio. Aí, quando acabou a banda, eu ainda montei um grupo já chamado Félix e Los Caroços, que era eu e mais uma sobra da Pupunha, que era Los Caroços. Los Caroços. E logo quando eu comecei,
o Miranda, o Carlos Eduardo Miranda, grande produtor, o saudoso Miranda, ele entrou em contato comigo, ele já conversava muito com ele era um guru, assim, de dar muita dica legal para mim, assim, na minha carreira, me ajudou muito. Eu acho que o Miranda está muito em todas as histórias desse início aí, dessa coisa que a gente pode ver que passou aí pelo terroir e vai nesse caminho, o Miranda está nesse processo. Ele é aquela visão de fora. Não é que ele deu... não é que a gente teve que pedir bênção para alguém de fora para fazer essas coisas, não. Ele é uma visão de fora que fala, olha, vocês precisam se organizar mais nessa parada de divulgação, de show, entender como é que funciona o mercado. O mercado não é assim, não é poesia, não é um negócio achando que as coisas acontecem igual filme, não. As coisas têm que ser programadas, coordenadas, organizadas. Acho que ele ajudou muito isso. Abrir a cabeça para a gente ouvir outras coisas, para misturar sem medo de misturar e tal, essas coisas. E quando eu montei esse projeto, Miranda me procurou e falou, Félix, é o seguinte, eu vou produzir a Gabi Amarantos, eu queria que tu fosses o guitarrista dela. Aí eu falei, eu estou num trabalho aqui, mas olha, é um projeto interessante, eu topo. Gabi Amarantos, antes dessa projeção antes nacional. Do Treme, antes da gravação do Treme. Eu acho que ela estava saindo da Tecno Show na época. E aí eu falei, topo. Tá, beleza, tá. Passou um tempo, ele já falou que tinha falado com a Gabi, eu me encontrei com a Gabi. Eu já conhecia a Gabi, que eu toquei com ela numa banda em 98. Uma banda que a gente fazia lá no Yacht Club, todo domingo. Eu era percussionista, ela era uma das cantoras, eram 2 cantoras. Eu já conhecia a Gabi dessa época, já admirava ela, já tinha um vozeirão. E eu fiquei um tempão sem encontrar com ela, porque ela foi para Quero Mais na época, depois Tecno Show e viajou muito, e eu outros trabalhos, aí se reencontrou. Na época do Lapupunha, na verdade, se reencontrou. Bacana essa história, né? Porque de uma maneira ou de outra vocês se juntam, separam. Sempre é assim. Mas está todo mundo grudado ali, em algum momento a liga tá dando, né? O imã assim, tá funcionando. Isso é legal, né? Aí, na época do Lapupunha, a gente já se reencontrou, assim, de tocar, de ela dar umas canjas com o Lapupunha, de convidar, ela convidar a gente para participar, já tinha rolado. Aí, quando o Miranda falou isso, eu falei... bacana. Aí a gente me encontrei com a Gabi, a gente começou a pensar em umas ideias. Aí ele falou, olha, tu vais produzir o disco, esse primeiro disco. Eu vou fazer a direção, eu quero estar a direção geral, aquele cara que aquele olhar, né, de panorâmico, né, das coisas. Eu fui produzir, eu e o Valdes Quest, né, o grande DJ Valdes Quest da Gangue do Eletro, a gente produziu junto o Treme. E foi uma experiência... entrando num ramo novo ali, né? Porque... eu já produzi as minhas coisas. Produzi um trabalho, assim, com uma responsa muito grande, com Miranda. Foi bom, porque foi um sacode, assim, ei, te organiza, vai lá, não sei o quê. Eu realmente, quando eu pego eu tenho hiperfoco em umas paradas assim, eu madrugo, eu anoto tudo, tal, não sei o quê. Foi um trabalho assim, tudo muito analógico, inclusive, muito na caneta mesmo na época, né? E a gente começou a produzir o Treme. E foi uma experiência muito bacana, cara. Foi um discão, a gente emplacou muita música, emplacou o Ex My Love, emplacou o Ex My Love na novela, abertura de novela. Gabi arrebentou, cara, foi né? tudo Gabi lindo. Chegou para fazer tremer, na verdade. Isso, né? Começou aparecendo mesmo, sabe, assim, aparecendo com o pé na porta mesmo, sabe? E foi muito legal, uma experiência muito bacana. Tem uma coisa aí no processo da Gabi também, que ela trouxe muita gente dessa turma, né? Dessa área, o que a gente pode dizer... de uma forma, não é pejorativa, mas de uma turma da periferia mesmo, que estava ali pelas beiradas, fazendo sempre aquilo, na verdade. O Tecnobrega é produção da periferia, né? É uma produção da periferia. Não tem outra coisa a dizer. O Tecnobrega é produção da periferia. Puxou esse turma. Puxou. Acho que mexeu um pouco com o brio das pessoas, com a coragem do artista da periferia de produzir, dá propósito nas coisas, né? Isso dá propósito. Porque o cara, quando está produzindo arte, mas ele não vê aquilo escoando, ele não vê aquilo saindo, aí o cara desestimula às vezes, porque o cara fala assim, por que eu estou fazendo em vão? Porque o cara, tem gente que fala, mas eu faço arte para mim, tudo bem. Às vezes, a arte é a nossa expressão, às vezes a gente faz para a gente mesmo. Só que quando isso toca as pessoas, a gente percebe que aquilo ali está causando alguma coisa, é muito bom, dá mais propósito. Eu acho que o
tecnobrega. É como tu tá no palco cantando e aí de repente as pessoas estão cantando a tua música. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. Aham. Isso aí não tem cachê que pague, não, sabe? Às vezes tu vai tocar num lugar com cachezão e tal, mas tá todo mundo meio... engessado. Aí não... Aí às vezes tu vai tocar num lugar que tu vai só dar uma canja, sabe? Aí tu chega lá, a galera tá tudo cantando. Aquilo claro que isso não vai pagar as contas, né? Mas isso é um alimento para nossa, nossa aspiração, para nossa alma e tal, para o nosso propósito. Não é uma visão poética, não, é uma verdade mesmo. Aí, voltando para o assunto, fui tocar com a Gabi, a gente fez muita coisa, viajou, tocou nesses programas todinho aí, Jô Soares, Faustão, Caldeirão, todos esses programas a gente foi uma experiência muito legal. E chegou um momento que eu já estava... eu mesmo me cobrando de fazer o meu trabalho. Sei. Eu já estava chato, já estava reclamando muito, já estava não sei o quê, mas na verdade o problema era que eu queria fazer as minhas coisas. Claro. E eu pedi para sair. Microfone, tu achava que tinha que chegar ali na frente. Eu queria gravar, não, estava cheio de composições, cheio de coisa, aí eu falei, quando é que eu vou gravar isso? Eu ficava aquele negócio, eu falei, olha, para eu fazer eu vou ter que sair desse trabalho, porque não adianta, não dá para conciliar, não dá para trabalhar se dedicando totalmente para duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Uhum. E eu pedi para sair. Saí. Primeira coisa que a gente fez, até esse momento, a minha esposa, ela não tinha, a Sônia, né, não tinha ainda a experiência de trabalhar. Ela já era produtora de TV, né? Jornalista, repórter, produtora de TV. Ela não tinha experiência ainda de trabalhar com produção musical. Com produção musical. Aí foi um estalo rapidinho, pegou o macete. Aí o que a gente fez? Eu falei, olha, para eu começar uma carreira solo agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que formar público, né? E para eu formar público, eu tenho que tocar em alguma festa. Só que quem vai me contratar agora se eu ainda não tenho nada? Então eu vou fazer uma festa. Aí foi aí que a gente pegou uma festa dia de quinta-feira, lá no Templários na época, que era um dia que não abria. Uhum. E a gente fez a Quintarrada, que era a Quinta da Guitarrada. Uhum. Era uma festa nossa, que a gente começou para formar público, para eu começar a tocar minhas coisas. É meio laboratório também, porque tu toca e tu vê o que funciona. Fazer um caixa também. Tem que ser. Mas assim, o caixa demorou para começar. Porque no começo dava 10 pessoas, 12 pessoas. No final, o bacana é que a galera da banda, parceiraça, assim, sabe? Aposta também. E a galera falou, não, vamos que a gente vai encher. Quando acabava, dividia quase nada, bicho. Eu cheguei em festa no Templário. Pois lá, Aí fervia, só que depois né? começou... Sim, quando começou a ficar pequeno, a gente fez a lambateria, né? Pois é, aí outra coisa, porque já criou essa marca lambateria. Lambateria é uma coisa que vocês criaram, né? Surgiu a partir de você, né? Pois a Quintarrada, ela estava muito presa na quinta, né? Quintarrada, dia de quinta. Aí quando a gente resolveu mudar de lugar, a gente foi lá pro antigo fiteiro, que não existe mais, né? Na doca ali, né? Na doca. Derrubado. Vai virar prédio, eu acho. Não foi por culpa da COP, foi derrubado antes. Foi. Não, foi bem antes. Muito antes. A gente tinha nem anunciado ainda, acho que é a COP. Vai virar um prédio, acho lá. Tá? E o que acontece? A gente, quando mudou para lá, eu falei, olha, acho que é o momento de a gente mudar de nome, porque a lambateria pode ser qualquer dia da semana, em outros lugares, Sim. Pode virar um evento maior. Ninguém usava esse termo lambateria. Lambateria, na verdade, é um termo que foi muito usado nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, nas danceterias de lambada que tinha por aí. Lambateria não sei o quê. Tanto que na novela Rainha da Sucata tem a lambateria sucata, que é a danceteria de lambada da Rainha da Sucata. Olha, né? Para mim, eu achei que vocês, na verdade, tinham criado a partir da... Esse nome era um nome que já estava na minha cabeça, né? Aquela memória. Que é genial, né? Só que a gente falou, em vez de botar lambateria alguma coisa, que sempre tinha lambateria tropical, lambateria não sei o quê, a gente falou, lambateria. Até porque a lambada é daqui do Pará. O termo lambada, a primeira música chamada lambada, o primeiro disco com esse termo lambada é daqui do Pará. A primeira música é do Pinduca, do disco dele de 76. E o disco inteiro Qual com é o nome é Lambada Sambão. Lambada Sambão. Uhum. É do disco No Embalo do Carimbó Sirimbó, volume 5, alguma coisa assim, é de 76. É a música Lambada Sambão. E é instrumental na guitarra, é uma guitarrada.
Na verdade, e o Vieira, paralelamente, estava gravando um disco inteiro ali, que gravou o Lambada das Quebradas, que é um disco dizem que foi gravado em 76, mas lançado em 78. Demorou para lançar. Antes disso, não existe esse termo lambada, musicalmente não existe. Lambada é uma gíria de uma coisa intensa, né? De uma escotada, de uma goleada, né? Quando o time aqui, o Remo ou o Paysandu ganham um do outro de goleada, chamam de lambada e tal. E esse nome foi usado aqui. Então, a lambada é daqui. Aí não precisava botar lambateria paraense, lambateria belenense, lambada. Não, lambateria, porque aqui a lambada é daqui, né? Nós temos nossos 2 reis da lambada ali, o Pinduca e o Mestre Vieira, sabe? Os 2 ali que para mim são os expoentes. Fora dessa disputa de brega, deixa a disputa de brega para lá, na verdade, que fica aqui. Quem é daqui, de lá, é de todo mundo, na verdade. O brega... Esse país é tão lindo, o Brasil é tão nosso. O Brasil, todo. ele é brega, meu irmão. Lógico. O Brasil, ele é brega, é um país brega. Eu tô falando brega não do termo pejorativo, do termo cafona. Que se usou, né, para ser uma coisa pejorativa. Brega, brega é o comportamento do brasileiro, é feliz, ele é, como é que fala? Ele é extrovertido, ele tem personalidade. É isso que é o brega, cara. Isso que é o brega, não é cafonice. Quem acha que coisa de brega é cafonice, não sei o quê, esse realmente é o cafona da parada. Teve uma história lá da lambateria na quinta-feira, que era na quinta-feira, lá nesse lugar, lá na Doca, que ganhou uma projeção também. Veio um programa de televisão. Veio a Angélica. Angélica e aí gravar projetou, foi. Começou, eu lembro da época, porque amigos meus jornalistas vinham, eu estou indo para lá fazer uma matéria sobre a lambateria desse cara aqui chamado Félix Robato, que faz essa festa, e que, na verdade, começou a ter um fluxo de pessoas interessadas naquilo. Isso. Enfim, aí vem toda uma história, né? Mas começa a partir daí, né? Eu me lembro muito bem que entraram em contato da produção falando que a Angélica ia gravar o Estrelas na bateria. Eu pensei até que fosse trote. Eu falei, que bacana. Aí veio o Paulo Betti, Andréa Horta também veio. Foi muito legal a matéria. Foram lá, aparece lá na fila, botando a pulseirinha da festa, entrando, e o carimbó rolando. Não, as pessoas já vinham para a cidade, já queriam perguntar onde é a bateria e tal. Porque, na verdade, é uma festa leve, uma festa leve de uma festa de música paraense, que a pessoa vai para dançar, se divertir, vai gente de todas as idades, vai gente que leva o pai, leva a mãe, leva o avô. A galera vai dançar, vai se divertir, sabe? É uma festa também que tem gente que vai para paquerar, pra dançar, né? Pra dançar. Para dançar, para paquerar, para tomar cervejinha. Eu acho que é a festa que é leve. Festa, né? Festa. E com música daqui, né? Com música dos nossos bailes, né? Daqui, né? E a Lambateria ganhou vida, a Lambateria virou, inclusive, um festival, né? Festival Lambateria. Vai pro 8º ano, né? A gente fez muita coisa legal, tenho muito orgulho do festival. Trazer a Rossi War, né, que era um ícone da cúmbia, que tocava aqui. Muita gente conhecia as músicas dela, às vezes não conhecia nem ela pelo nome, às vezes, mas quando ela veio, todo mundo... A gente trouxe o Laser Glons, que é aquela banda do Ipiti-Piti, que nunca tinha vindo também aqui em Belém. Era um sonho meu assistir um show desses caras. Eu realizei. Pois é, vocês fazem essa conexão, porque o assunto é vasto, né? Vocês fazem essa conexão do que se toca aqui, do que se ouve aqui, dessa valorização. Isso. Porque a gente está falando agora de brega, mas aí o que acontece? As pessoas começaram a ver que o brega, na verdade, é nós, né? Nós somos brega, né? Nós somos brega. Tudo farinha do mesmo saco. Exatamente. Esse é um termo que eu gosto, paraencismo, né? Criado também lá atrás, que nos traz orgulho, na verdade, que faz hoje em dia a gente ser identificado e que é mais forte, começa a partir daí, né, cara? Eu tenho certeza que qualquer evento, qualquer coisa que mexa com cultura, com cultura local, com regionalidade, isso acrescenta um pouquinho, Mas sabe? Isso é um movimento que vocês começaram com música, cara. Isso é muito importante. Eu acho que na nossa geração, eu acho que eu falo desde o Lapupunha. Quando o Lapupunha começou, eu confesso que nesse tipo de formato tinha pouca coisa, sabe? A gente mexeu muito com isso aí. Eu acho que o que me encorajou para fazer essas paradas de quintarrada, de lambateria, de tudo, foi o Lapupunha. Porque o Lapupunha tocava de segunda a segunda, cara. Segunda a segunda a gente tocava muito. A gente era muito jovem, a gente fazia 3 shows na noite. Eu não garanto fazer 3 shows na noite mais, não. Mas na época a gente tocava muito. Me lembro que a gente ia de
de ônibus para São Paulo tocar, de ônibus. A gente chegava 1 hora antes do show, tomava banho e tocava, acabava, voltava de ônibus de novo para Belém, chegava aqui, já tinha show. Era uma coisa assim que eu acho que a gente aproveitou essa exposição. Tu és um cara que tu estás falando lá pro Punha, tu és um cara que tu tá no início dessa história toda, né? Se a gente falar o que é hoje, a gente está contando o que as pessoas já sabem, o que as pessoas veem, o que as pessoas sentem. Tu te sente um cara que tu percebes que tu tá nesse movimento, tu já, vamos dizer, fazer história, tu sabes ali que tu já estás, tu tá nesse processo todo, né? Eu acho que... Porque também tem um trabalho teu que eu acho bacana, que dá uma resgatada também, Sim. né? Porque, por exemplo, nesse movimento todo, Tosi Vieira, todo mundo, né? Até o próprio Pinduca, ele... Né? Sim. Fizeram uma releitura, que é um termo horroroso, mas fizeram uma releitura do Pinduca e percebendo, pô, mas isso é genial, sempre foi genial, sempre foi né? Genial. Quando a gente trabalha com cultura, eu também não gosto da palavra resgate, né? Parece que quando tu fala resgate, parece que tá preso, né? E tu que a pessoa presente não existia, né? Você pegou e resgatou. Não, ela tá ali, ela tá vivendo. Pô. Quando tu relembra, né? Quando tu relembra as obras antigas, os feitos antigos dos artistas e mostra isso de novo, eu acho que isso dá uma aquecida geral e tu não depende dos modismos, cara. Por que a nossa festa? A Lambateria, desde Quintarrada com Lambateria, a gente está há 11 anos, todas as quintas-feiras, 11 anos. Por que não enjoa? Porque não está no modismo. Quando está no modismo, aquilo satura tanto que acaba passando. Não se esgota nela mesma, né? Eu tenho um pouco de medo, sabe? Se implode, né? Eu tenho um pouco de medo desse nosso movimento, desse nosso estilo, saturar tanto e ser encostado de lado, como foi a lambada. Aquela lambada dos anos 90, a lambada nacional. Nacional não, foi uma febre mundial a lambada. Uma febre mundial, todo mundo gravava lambada. Lambada, aquela música Chorando Se Foi, tocava todo mundo. Aquele robozinho que foi para Marte, tocava a música lá em Marte. Era uma das músicas que foram no repertório para lá. Inclusive a Loalva, né, nunca tinha vindo tocar em Belém, a cantora do Kaoma. Ela faleceu e tal, mas o último show dela foi aqui, a gente que trouxe no lançamento do meu segundo disco, que ela veio e tal, nunca tinha vindo em Belém. E aí foi muito legal que a gente conversou com ela falou sobre a lambada, a origem no Pará, a gente tem isso registrado, a gente fez um documentário sobre chamado As Origens da Lambada, que a gente entrevistou pessoas que participaram desse movimento, artistas, técnicos de som, produtores, músicos da época, todo mundo, a gente tem esse documentário. E a Loalva participa. Mas também. Voltando, como é que tu te vê nesse processo todo? Ah, sim. Tu és um cara que está aí desde o início, né? Cara, como é que tu vê hoje isso? Eu sou muito encabulado de falar assim, de me posicionar assim, o que eu sou, o que eu não sei o quê. Mas eu acho que eu tô feliz com a minha história. Eu acho que eu tô fazendo, criando um caminho que eu tô sentindo efeito, sabe? Esse caminho não está sendo só para mim, sabe? Não é uma coisa só para mim. Eu acho que isso aí tá abrindo espaço, sabe? Tem pessoas que realmente fazem parte desse movimento que tá abrindo também para elas e outras pessoas estão abrindo caminho para mim também. Claro. Entendeu? Eu acho que as coisas estão fluindo naturalmente, eu estou satisfeito. Mas eu acho que nesse processo todo também, desse movimento que a gente fala, movimento musical, até de resgate desse orgulho de ser paraense, entendeu? De nos prestar atenção, nos respeitar como nós somos e fazer com que a gente se posicione como a gente tá entendendo? Não precisa ser parecido com não estamos além da fronteira. Sim. Nós estamos aqui para chegar nas outras fronteiras. Exatamente. Tu não achas que, por exemplo, parece que o movimento, pode ser uma impressão minha, mas eu acho um movimento generoso, porque a impressão que tem que essa turma toda, do pessoal de lambada, do pessoal de guitarrada e tudo mais, tem uma harmonia. Tem. Eu sinto isso no festival, lá na bateria. Sim, tem. Na verdade, como todo mercado musical, assim, o teor, o tempero de tudo, musical, a onda da trajetória cultural e tal, isso todo mundo entra nessa nuvem. Essa nuvem
contagia mesmo todo mundo. Mas o mercado musical ele é muito complicado, né? Porque é do mesmo jeito que quando acontecem as coisas, aparece gente que não é do meio, que acaba confundindo as coisas, porque às vezes quando tu entra num mercado e tu não é daquilo e tenta fazer, às vezes acaba, em vez de colaborar, às vezes acaba prejudicando. Eu não estou dizendo que está acontecendo isso nem nada, mas assim, o mercado musical é complicado. Que é um mercado de venda, né? Tu está vendendo uma ideia, tu está vendendo não sei o quê. Aí não adianta eu aqui estar falando do Pinduca, falando do Vieira, como criadores de lambada, aí aparece um cara novo aí dizendo que ele que inventou. Ou então aparece um cara dizendo que inventou não sei o quê. Um cara que aparece nessa onda que foi aberta por outros antes de mim, ou foram abertas por mim também, que chega ignorando todo mundo que veio antes, sabe? Eu acho que tem casos e casos, né? Mas eu acho que isso acontece em qualquer mercado. Na Bahia acontece a mesma coisa, no São Paulo, no Rio de Janeiro acontece a mesma coisa, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, na Europa acontece a mesma coisa, entendeu? Então, não é uma coisa tão assim... como é que se fala? Linda, maravilhosa. Né? Entendeu? É tão suave. É delicado. É delicado. Claro, por exemplo, mas acontece, eu vejo. Eu me empolgo com vários trabalhos. Mas às vezes Vocês têm uma festa toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira. Que é a festa fixa. A festa que é lá do no Apoena. A gente nem chama de lambateria, né? Porque a lambateria é lambateria, mas a gente nem divulga como lambateria. É um evento da lambateria lá todas as quintas. Porque a lambateria para mim... lambateria hoje em dia é o quê? A tua produtora chama como? É a Lambada Produções. Lambada Produções. A lambateria é quando a gente consegue juntar várias É uma das artistas. ações dessa Lambada Produções. Tem a Lambada... Na Lambada Produções tem a lambateria, tem o Festival Lambateria, né? Tem né, Como é que vai ser esse ano de Copa, essa lambateria? Cara, eu vou te falar, ainda não está nada definido, porque é um ano diferentão. Né? Os espaços estão muito concorridos, né? As verbas todas direcionadas já, né? Inflacionados. Imagina eu trazer um artista de fora. Hospedagem. A lambateria em outubro, na véspera na sexta que antecede o Círio. Sim. Hospedagem, avião. Na pré-COP, né? Isso aí a gente ainda está vendo, calculando como é que vai ser. Fazer alguma coisa a gente vai fazer, que a gente não vai deixar passar em branco de jeito nenhum. Mas eu não consigo te antecipar nada em relação a isso. É bacana essa conexão que o Festival Lambateria... Conexão não, né? É de vocês também... Uma coisa que sempre vocês falaram, como teoria, né? Da origem da música paraense, da influência da música do Caribe e tal, de como se faz a música aqui, e de vocês juntarem isso, mostrar ao vivo para as pessoas que, olha, é isso aqui, né? Porque... Essa Amazônia aqui, esse Caribe que está em Eu nós, acho que é até um sentimento de gratidão mesmo, assim, com os artistas lá de fora e com a galera daqui. Porque, imagina, a Rossió tocou muito aqui. As músicas da Rossió influenciaram muitos artistas. Influenciou a Calypso. Pô. A Calypso gravou coisas inspiradas em músicas da Rossió. A própria Joelma falou. A Joelma convidou a Rossió para fazer um show recentemente com ela e tal. Então, o mínimo era a Rossió ter vindo fazer um show em Belém, pelo menos uma vez, né? E a gente trouxe ela pela primeira vez e depois ainda veio outra. E parece que já vai vir de novo, sabe? E isso é muito bacana. O Laser Glons nunca tinha vindo aqui, nem conhecia. Que foi aqui. Ano passado, né? Laser Glons foi ano retrasado. Quem foi aquele grupo que vocês trouxeram? Los Mirlos. Que são peruanos também. Sensacional. Os Los Mirlos tocaram no Coachella, porra. Sensacional. Lá nos Estados Unidos tocaram no Coachella esse ano, entendeu? E vieram tocar na bateria também. E esse é muito legal trazer essa galera para interagir, até para a gente ver. Para mim, é melhor do que ir no show deles, é trazer eles. E Fred, se você teve uma coisa, né? Que tu já falaste que já tentaste 2 vestibulares, eu não sabia disso. Eu pensei que só era esse último, né? Não, que você entrou agora. Eu entrei agora. Ano passado? Começo desse ano. Pois então. E aí você se torna, de repente, um acadêmico. Você faz o quê lá dentro? Faz o que na UEPA? Na UEPA eu entrei fazer licenciatura em música, que é o mesmo curso que eu entrei da outra vez, só que eu abandonei. Mesmo curso entre aspas, porque ele atualizou muito, está muito mais dinâmico, está muito melhor o curso, né? Depois de várias atualizações, 20 anos depois, né?
E eu tô lá, cara. Terminei o semestre agora, tô de férias. Tu viraste, quer dizer, tu viraste um estudante? Sou estudante. Um cara que tá na teoria calouro, ali, né? Tá... Calor. Agora não sou mais calouro porque eu já terminei o primeiro semestre. Né? Mas eu passei esse ano e eu tô adorando o curso, cara. Tô adorando, tô indo, não falto. Só falto se eu tiver de viajar, alguma coisa assim, mas faltei. Como é que dá para conciliar esse tipo de coisa? Eu me programo. Por exemplo, eu toco dia de quinta, eu saio da aula, eu chego 5 minutos antes do show. Já está tudo montadinho lá, a equipe já monta tudo lá. Eu já chego para tocar, mas eu vou para a aula. A bateria é essa, quer dizer, a festa que vocês fazem na quinta-feira sempre é aqui nesse Apoena. Na Apoena da Duque. Da Duque, né? Aquele trepadinho ali. Quando sensacional, né? Né? Quando a gente começou lá, não tinha ainda a Casa Apoena. A gente não quis mexer, porque eu gosto muito. Até perto de casa, tem uma hora de perto também, no bairro de Fátima. É um charme, eu acho. Ali eu adoro. Parece que a gente está no interior, né? Já tem um público ali também, né? Cativo, que dá um charme ali. Tem gente que vai sempre. Dá um molho ali, né? Tem gente que vai sempre. E outra coisa, as pessoas já chegam também na cidade, como no tempo da festa da bateria na Doca, as pessoas já chegam em casa e vão para lá. Quinta-feira a gente tem que ir para lá. Os hotéis já indicam. O Uber, os motores de Uber, taxistas, eles indicam já. Às vezes a galera entra, me leva num lugar, não sei o quê. Olha, tem um lugar ali. Às vezes o cara nunca foi, mas ele sabe. Mas olha só um cenário como esse. Vamos só retroceder aí. Por exemplo, se você pega 10 anos atrás, as pessoas de Belém, essa garotada que vai, está na rua, está nas baladas, está nas festas e tudo mais, que diz assim, vamos para uma festa que toca música paraense, pô. Isso é um... hoje tem muito mais, né? Antigamente era mais muito escasso. Mais, claro. Não, antigamente nem tinha, né? Antigamente, quando eu lembro que eu vi a primeira vez, a primeira apresentação do Tupinambá, na época, no boom das aparelhagens, tocando na Assembleia, eu digo, bom, agora quebrou o vidro, né? Quebrou. Agora os caras estão lá também, né? Isso é legal. Quando a Gabi também você vai numa festa hoje, qualquer tipo de festa, qualquer nível de festa, você vê que tem música paraense. Uma coisa que eu notei agora recentemente é que quadrilha junina em colégios de crianças, sempre que tem uns sobrinhos que eu vou, acabo vendo lá a quadrilha, a garotada tá com música paraense, tá tocando, tá cantando, dançando música paraense. Isso é legal, porque os professores já incentivam isso. Tem uma pessoa que é muito responsável por isso, é a Dona Onete, cara. A Dona Onete, ela trouxe muito esse brio também do paraense de gostar. Olha só, que a Dona Onete veio nessa jogada aí. A Dona Onete, a Dona Onete, a gente pensa, fala de Dona Onete, a gente pensa que a Dona Onete está com a gente há 40 anos atrás. Mas não, a Dona Onete ela é artista, recente. Ela é artista desde sempre, mas ela se revelou com o seu trabalho e tal, já idosa, né? Já uma senhora. Mas ela sempre foi criativa. Quem conhece a Dona Onete há muito tempo, tenho amigos que foram alunos dela. E ela foi professora do pai da Gabi. E conhecem ela sempre como uma pessoa criativa, uma pessoa que estimulava composição. Ela fazia as próprias músicas no colégio, ela ensinava, ela explicava as coisas. Ela estudos regionais, assim, né? Ela era especialista. Dona Onete é o talento da naturalidade, né? Porque ela é sempre Dona Onete, ela é daquele jeito, como ela sobe no palco, como ela canta, como ela fala. Se ela estiver chateada, tu percebe que ela está feliz, tu percebe. Ela é ela. A gente sabe que você tem um projeto novo agora para julho, a gente está em julho, no veraneio, que é uma Kombi. Conta pra gente como é essa Kombi. Essa parada da Kombi é uma ideia que a gente sempre teve, porque se fala muito sobre democratização da nossa música, de espetáculos, de shows. E eu falo assim, democratizar, tocar, fazer show aberto, fazer não sei o quê. Mas assim, fazer em ponto turístico, fazer em locais que dá uma galera já com poder aquisitivo maior, acaba não sendo tão democrático. Eu sempre pensei assim, o bacana é tu levar nos locais, tu chegar nos locais. Tu não precisar puxar a galera do seu lar, do seu bairro, da sua comunidade. Então, a nossa ideia dessa Kombi, era montar um mini palco. Um mini palco com uma estrutura, um pocket, né, que a gente chama, com a banda, um formato reduzido. Você puxando a banda? Eu puxando a banda. Aí, às vezes, você hoje em dia já tem uma banda. Você é Félix com a sua banda. Félix e seu conjunto. Seu conjunto, que é como era antigamente, né? Eu fiz Orlando Pereira e seu conjunto. A ideia era fazer essa homenagem, esse tipo de formato. Mas você já é a atração, claro, Sim, junto com os músicos. Mas não necessariamente vai ser só eu, né? Tem outros convidados, eu quero interagir, quero puxar o pessoal do... Aí qual é a ideia? Chegar nos comunidades, nos bairros,
com essa Kombi, interagir com a comunidade, interagir com artistas locais, com o pessoal que trabalha com as boieiras, com o ambulante, com o pessoal que dá aula de dança. É muito importante. Se sempre fala da manutenção da dança, porque aqui é um lugar que sempre se dançou muito, que se dança junto, que hoje em dia, com parada de TikTok e tal, não sei o que, ela está dançando muito sozinho. Entendeu? Tá dançando muito sozinho. Tem música, inclusive, que já vem com aquele manual de como você tem que reagir quando a música toca, né? Isso foi inventado lá pelos baianos, na verdade, né? Já vem com o passo junto. Já Se vem, tu não souber o passo, tu tá excluído. Pô. E aqui a nossa música não. A nossa música é dançar agarrado. Vai dependendo da sincronia, da sintonia, da intimidade do casal. Cara. E a gente quer valorizar essa parada da dança também. Aí veio a ideia do trocadilho da Kombi, de chamar La Combia. E o projeto é o La Combia, que vai virar circular pelos bairros de Belém. Já é um conteúdo... A ideia é Belém. Belém, região metropolitana, né? Vai pegar Outeiro, Mosqueiro e Quaraci. Aí vamos estender um pouco mais para ali, Marituba, talvez. Sei. Aí já pode pegar, de repente, sei lá, Barcarena. A gente não sabe. Eu acho que a gente vai começar e vai expandindo até... Chegar, armar e fazer o show e chegar assim, esperar o público. Ó. Chegar... Mas, na verdade, a gente vai meio que avisar. Olha, vamos chegar por aí. Contrata o Boca de Ferro da cidade e sábado, manda espalhar. Ou então manda a Kombi na frente para divulgar, claro. Entendeu? Olha, vamos chegar nesse sábado aí e tal, não sei o quê, ou nessa sexta e tal. E a ideia é isso. Isso vai virar isso é um conteúdo agora da Liberal. A Liberal, a gente entrou com a gente nessa produção, nessa parceria. Fico muito feliz, porque isso aí é aquilo que a gente estava falando de dar propósito para o que a gente faz. Isso é muito bacana. Porque encoraja a gente e claro que a gente vai querer fazer o melhor possível. Eu tenho certeza que a Liberal também está com a gente nessa parada e a gente vai criar esse conteúdo. A gente está nessa fase de pré-produção, já está tudo meio esquematizadinho como vão ser as coisas, mas assim, a gente está naquela parada de finalizar a Kombi, todo do formato que a gente quer, com os acessórios que a gente precisa, para tocar, para chegar, para não ter BO, para chegar, para rolar tudo bacana. E vamos à máxima de Milton Nascimento, que todo artista tem que ir onde o povo está. Isso exatamente, é lindo, né? Mas cabe para todo esse movimento. Exatamente. Vamos falar do Detal, vocês vão estar também no Detal, que cai aí essa história que temos falado aqui, de valorização, porque na verdade quem tem que valorizar somos nós, né? Se eles acham bacana, se eles estão valorizando, ok. Legal. Ponto para mim, mas eu acho tenho que sentir orgulho disso. Eu acho que... Como é que é essa participação na do Detal? Eu acho maravilhoso. Eu acho que essa parada de os outros valorizarem, eu acho que eles vão valorizar quando a gente se valorizar. Isso. Porque todo mundo gosta de quem tem orgulho do que faz. Não interessa, qualquer pessoa que a gente veja que está fazendo um trabalho, aquela pessoa está com orgulho do que ela está fazendo, a gente percebe, a gente começa a ter orgulho dela. A gente começa a ter ela... E eu acho que a gente, quanto mais a gente tiver orgulho do que a gente faz, as pessoas vão valorizar. A verdade é essa. Mas já tem esse orgulho, tu não acha? Que claro a gente construiu mas essa autoestima orgulhosa paraense está ótima. Exatamente, ela já existe. Melhor, mas isso é importante. Melhor. Pode ser melhor, sempre tudo pode ser melhor. Mas ela já existe. Mas fala do Detal. Sim, foi maravilhoso esse convite. Ainda mais... Vai ser uma noite... Vai ser uma noite lá no dia 14 de setembro, lá em São Paulo. São Paulo, Detal, né? Que é a noite... Cara, não tem um nome da noite, não. Vão ser vários artistas lá. Vocês entram no menu dos artistas daquela noite. Daquela noite. E o nome é Lambateria Baile Show, o nome do Com atração. O nome é sensacional, né? Que eu achei muito bacana isso. Que eu vou estar comandando, mas com convidados especialíssimos. Que é a Carol Pedroso, que é do Suraras, do Tapajós. E ali a Sofia, que é uma parceiraça ali, ela sempre foi muito parceira comigo. Quando eu comecei minha carreira solo, ela foi uma madrinha para mim, me ajudou muito. A linda ali a Sofia, né? Porque ali a Sofia, além de linda, é Sofia. É demais. Ela é uma parceira assim, demais. Ela vai estar com a gente também. Eu vou estar com um bandão, montei uma equipe imensa pra gente fazer um showzão. E vou levar o seu João e Dona Nancy para dançar lá, que é aquele casal... Fala do seu João e Dona Nancy. Quem é esse casal? É um casal que já dançam na noite há muito tempo, né? Muito tempo. Muita gente já conhece eles de muito tempo. A gente conheceu eles quando a gente foi tocar uma vez na Casa da Seresta. A gente viu esses dois arrebentando lá embaixo. Lá, na Casa da Seresta, todo mundo dança muito bem, né?
Mas esses estavam se destacando lá. E quando acabou o show, a gente estava indo embora, eles chegaram assim, vocês tocam onde? A gente quer acompanhar vocês. Ah, olha, está toda quinta lá no Apoena. Eles começaram a acompanhar a gente já tem 3 anos já. Cara, eles viraram um show à parte. Um show à parte. Viraram parte da equipe, assim, sabe? Toda semana a gente busca eles, vai deixar eles. E já tem a mesinha cativa deles lá. E eles vão dançar, eles dançam a música que eles querem, a hora que eles querem, mas eles gostam de dançar, então eles dançam, dançam muito. E vão para lá. Ganharam uma música, né? Eu fiz uma música para eles, que era o nome deles, Seu João e Dona Nancy. E aquela história, a gente fala muito a gente fala muito dos artistas, da nossa música, mas a gente não fala dos mestres do salão. Eles são mestres do salão, eles têm que ser reverenciados também. Até porque a música que a gente faz não tem propósito se não existir a galera dançando. E eles dançam aquela lambada raiz como se dançasse desde os anos 70, sabe? Eles dão aula, sabe? Tu vê eles dançando caqueado puro. Vão estar lá no Detal. Vão estar no Detal. A gente vai levar eles e tal. Que é dia 14 de setembro, lá em São Paulo, sabe? Vai ter muita gente legal. Agora eu não tô de cabeça aqui lembrando. Mas assim, dia 14 de setembro vai lá que tem atração pra caramba lá, vai ser lindo, cara. Vai ser lindo. Bacana isso. E, Félix, já que a gente está no que é assunto, o que você acha dessa história da COP? O que isso, na verdade, movimentou, não movimentou? O que aconteceu no meio da música, nesse contexto todo aí de... Cara, eu acho assim, se cria uma expectativa além do que é. Vamos parar para pensar. A COP é uma conferência para falar sobre clima, né? Que é uma coisa de extrema importância, né? Falar sobre clima, onde vão reunir para discutir ideias, para melhorar o clima, principalmente daqui da Amazônia, no mundo todo, mas aqui a Amazônia, né? Que é o pulmão do mundo, né? Como se falou por muito tempo. Não é um evento de música. Não é a COP não é um evento, não é uma festa. Claro que a partir desse evento de extrema importância, como nós vamos receber várias pessoas de fora, a gente pode receber essas pessoas com alegria, com festa, com eventos, mostrando a nossa identidade, somos daqui, né? Embelezando nossa cidade, mostrando uma coisa melhor, nós tentarmos também mostrar um comportamento melhor, de não jogar lixo na rua, por exemplo. Acho que já é um pequeno... Criar isso, né? Criar um pequeno né? Ato, um pequeno ato já de não jogar lixo na rua. Mas organizar a fila para entrar no elevador. Vamos dizer que se não fosse a COP, fosse um evento, o maior evento de música do mundo, vai rolar aqui em Belém do Pará, um evento que vai tocar Rolling Stones, vai tocar Lady Gaga, vai tocar não sei o que, vai tocar tudo isso. Se fosse isso, mesmo se fosse isso, a nossa realidade depois ia continuar muito parecida, cara. Porque não é uma coisa que vai mudar tudo. Tu tá entendendo? Eu acho que é um comportamento que tem que permanecer. Esse ano vão ter muitos eventos culturais? Vão. Bacana. Eu acho legal, porque é trabalho para mim. Né? Esse ano é um ano de 13º, vamos dizer assim. Antecipado. Mas a gente tem que entender que há vida depois da COP. Então a gente tem que saber trabalhar, a gente não pode ser afobado, pode ficar passando a perna nos outros, trabalhar com muita sede ao pote, muito oportunismo. Não superfaturar, né? Feio isso, né? Superfaturar, oportunismo, sabe? Aquele que nunca fez nada parecido. Isso que tem que se aprender e deixar isso... Eu sou um pouco preocupado só com isso. Mas preocupado assim não. Do mesmo jeito que eu acho que a COP vai passar, eu acho que vai rolar, eu não sei o que pode acontecer de muito bom, uma coisa negativa. Acho que sempre vai ter uma coisa positiva e uma coisa negativa. Eu acho que vai rolar. Mas assim, eu acho que não é nada que vá destruir a cidade assim. Mas também nada que vá alavancar a cidade, que vai mudar da noite para o dia. Eu acho que as coisas vão mudando aos poucos. Eu acho que o artista tem que estar preparado para apresentar um trabalho legal. Apresentar um trabalho honesto, um trabalho verdadeiro sobre a música paraense, mostrar a nossa cidade, mostrar o respeito que a gente tem pela nossa cidade, se valorizar, porque vai estar muita gente de fora, a gente tem que se valorizar, sabe? A gente tem que valorizar os outros. Não adianta
A gente... Por que eu vejo? Eu sempre falo isso no show. Às vezes rola uma novela que tem um personagem paraense. Aí o cara mete um égua errado ali, todo mundo critica, né? O cara não sabe nem falar o égua, não se sabe falar o égua. Aí o cara tá tomando açaí com granola, aí o cara fala, açaí com granola, ninguém gosta de açaí com granola, Belém do Pará não existe isso, não sei o quê. Mas quando é um artista que está lá representando o trabalho lá fora, cadê essa defesa toda? Às vezes vem mais crítica do que defesa. Eu acho que tem que ter essa defesa da nossa cultura. Pô, vamos valorizar, vamos pegar leve com a galera, com os artistas, pô. Vamos entender que ali é um trampo, não é fácil furar bolha, não é fácil chegar nos lugares, então vamos entender que ali, sabe, o cara não está tomando açaí com granola, pô. O cara não está falando o ego errado, entendeu? O cara está tentando alavancar um pouco da nossa cultura. Eu acho que a gente tem um pouco de parar com isso e defender de verdade o que é nosso. Eu acho que uma da coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, a Copa é nossa. A Copa é nossa. Ela vai ver a nossa realidade. Isso é negativo ou positivo? É super positivo. Tem que mostrar o que a gente é. Isso. Para que a gente vai maquiar? Para que a gente vai tentar mostrar? As pessoas ficam comparando, por exemplo, Dubai. Isso é absurdo. Tipo de comparação idiota. Nem o lugar do Brasil dá para comparar. Então que pelo menos fique o entusiasmo. Isso. O entusiasmo para você melhorar isso, para você ter consciência ambiental, para você não ir para o Cumbu e jogar latinha dentro lá no rio. E eu acho que é uma parada de encorajar. Por exemplo, do começo do ano para cá, do final do ano passado para cá, todos os estabelecimentos, principalmente os bares, eu estou falando de lugares propícios para eu tocar e a nossa classe artística tocar. Todos esses lugares, eles começaram a se adaptar regionalmente. Sim. Até com repertório regional. Isso já é um impulsionamento, né? Por conta da COP. Mas que isso não desmonte isso depois da COP. Que esses lugares não voltem a ser aqueles lugares. Não, muita gente começou a empreender a partir daí também. Isso aqui é bacana, isso que vai ficar pra gente. Que isso continue, que valorize uma semana depois da COP, claro. É isso que é. E eu acho que, voltando ao assunto do The Town, eu acho que vai ser muito bacana a gente lá em São Paulo. E não é só o The Town. Dia 20, no Amazônia Live Hoje Sempre, lá no Mangueirão, que vai estar a Ivete, a Viviane Batidão, vai estar a gente também, na bateria, baile show. O mesmo show lá do The Town vai fazer também no Mangueirão. E vai ser com a Lia também, mesmo show. E vai ser muito bacana. E eu vou falar de antemão. Parece que a gente está indo agora em agosto também para a França fazer uns shows agora. Não sei o dia, porque está fechando, que depende... A bateria baile show. Não, já é o Félix Robato. Tá. Já é o Félix Robato. Minha equipe, mesma equipe que faz o show no Apoena, a gente vai dar uma circuladinha lá. Eu não sei te dizer as datas ainda, porque ainda está fechando tudo direitinho. Mas já estamos preparando tudo para ir para a França agora em agosto. Que vai ser... Quando eu te falo que tudo acontece ao mesmo tempo, é engraçado, né? Que tudo ao mesmo tempo. É agosto, setembro. É bom. É ótimo. A cidade está entusiasmada. E tem que estar preparado. Todo mundo, claro. A gente tem que estar preparado. Agora, a última pergunta, uma pergunta curiosa. O que você faz para cultivar essa barba agro, né? Porque isso é uma plantação de barba. Isso é a Amazônia. Como é que faz para cuidar disso? Cara, a minha barba, eu falo, eu cuido igual como se fosse um cabelo grande. Shampoo, condicionador. Toda hora. Se eu for tomar 3, 4 banhos no dia, eu passo shampoo, condicionador nem sempre, mas shampoo eu passo sempre. Porque barba ela não é igual cabelo. A barba, tudo que a gente come, ou se eu estou num lugar que tem alguém fumando, alguma coisa assim, tudo meio que impregna, sabe? Aí tem que lavar toda hora. Aí eu lavo, penteio. Agora no dia a dia, por exemplo, como é para tomar açaí, por exemplo? Não, tomar açaí eu tomo de boa. Porque eu miro na boca e tomo açaí. Mas assim, um xistudão... Xistudão, meu irmão. Xistudão fica... Tá certo. Chegou algum momento que você tirou a barba? Tirei na pandemia, cara. Tirou a pandemia. Raspei. Porque tinha aquela história de os bichinhos estarem por aí, Eu fiquei com medo. Rapaz, fiquei com medo na pandemia. Fiquei com muito medo. Tinha que tirar a barba. Eu falei, não, vou tirar. Não, até porque não dava pra usar máscara, né? Assim, não tinha como. Eu botava a máscara e aí a barba aqui. Aí vai que alguém espirra perto de mim, aí fica na... Aí eu falei, não quer saber, eu vou tirar. Tá, beleza, tirei, postei, rapaz, mas fiquei com tanta vergonha depois, eu não consigo me ver assim na foto. Tu não consegue mais te ver sem barba? Eu fico com vergonha. Parece que eu tô postando um nude. E Sônia diz o quê? Cara, ela prefere com a barba.
Ela quer a barba. Claro. Ela falou, tomara que cresça logo essa barba aí, que ela não gosta muito sem barba, não. Tá certo, querido. Obrigado, prazer te trazer aqui. Bacana. Muito obrigado. Bacana. E a gente tá aí, né? Vamos continuar com esse entusiasmo. Vamos. Porque esse entusiasmo seja prolongado, na verdade, né? Não é esse momento de COP, não é só agora, é que a gente continue... Que seja um estímulo, assim, um pontapé pra gente pegar a beira, né? Permanente. Obrigado, viu? Valeu. A gente dedica esse programa à dona Sônia, que vai estar em casa vendo a gente, que não pôde vir. Beijão. Esse programa é pra você, tá certo? Beleza. Muito obrigado. Valeu, Joaquim. Este é o Mangarosamente, que você assiste no Libplay dentro do liberal.com.